Minha amiga e meu amigo, eu tinha gravado um vídeo abordando os mais diversos assuntos sobre a base de apoio do Lula, sobre a Polícia Federal, sobre a bancada eleita por Bolsonaro, movimento de direita, movimento de esquerda, Forças Armadas, enfim. Eu fiz esse vídeo abordando os mais diversos assuntos, fazendo uma abordagem delicada. E essa gravação foi feita no último dia 30 pela manhã. Porém, a publicação ela só ia se dar no dia de hoje, a partir das 18 horas do dia de hoje, ou seja, 1º de janeiro às 18 horas. Por que 18 horas? A abordagem que eu faço em determinados pontos é uma abordagem muito delicada, em que as pessoas lá atrás não estavam preparadas para ouvir. Aí o que eu fiz? Eu peguei e fiz uma nova roupagem nessa gravação. Eu a excluí e estou fazendo uma agora neste momento, trazendo várias abordagens. A primeira abordagem que eu vou fazer, sobre a base de apoio do presidente Lula. Lula, para chegar ao poder, sem levar em conta as traquinagens feitas em torno do processo, teve apoio da velha mídia, teve apoio do TSE, do STF, da banda podre da imprensa, a banda podre da classe artística, a banda podre dos banqueiros, os empreiteiros e outros segmentos viciados que sempre mamaram, surfaram no sangue e no suor do povo. Essa bancada, senhoras e senhores, que ajudaram a guindar o Lula até aqui, muito em breve ela vai o abandonar. Porque hoje o país não tem aquilo que eles querem no montante que eles esperam, ou seja, recursos, dinheiro. E todo mundo quer. Os artistas querem Lei Rouanet, os banqueiros querem financiamento, a velha mídia quer verbas de publicidade, ou seja, cada um desses segmentos quer abocanhar um pouquinho. E para agradar tem que dar tudo para um, se for partilhar para todos, não vai agradar ninguém. É bem verdade que o presidente Bolsonaro, ao longo dos seus 4 anos, conseguiu fazer girar a máquina do Estado, entregar obras, projetos sociais, um governo de entregas. Mas porque não tinha um volume vultuoso de dinheiro, não, é porque ele não roubava e não deixava roubar. E o processo que tocava essas obras era um processo bem fiscalizado, de maneira lícita, que tinha sempre à frente ministros comprometidos com o bem do país. Ministros como Guedes, por exemplo, Tarcísio e outros, que se colocaram à disposição do país para servir ao país e não se servir do país. Assim sendo, essa base de apoio que o Lula tem hoje, que já começou a ruir muito antes da posse, daqui a alguns meses mais, ela não vai lhe dar sustentação. Não vai. Então, essa base de apoio, ele vai perder. Quanto à Polícia Federal. A Polícia Federal, que foi uma instituição respeitada, admirada pelos brasileiros, lembro-me que quando da Operação Lava Jato, eles só faltavam dar autógrafo e fazer selfie com a população nas ruas. Aquela história bonita, frente à Operação Lava Jato, caiu por terra. Hoje, uma parte considerável da Polícia Federal, ela está se servindo de guarda pretoriana, guarda pessoal do ministro Alexandre de Moraes para cometer arroubos autoritários.
Então a Polícia Federal ela entrou num buraco sem fim, assumiu riscos que poderá jogar na vala comum o seu bom nome, e hoje os brasileiros classificam como uma decepção, uma vergonha. E não era para ser assim. Mas parte da instituição PF, inegavelmente, está aparelhada e contaminada, não fazendo mais aquele serviço voltado para o Estado. Eles não têm mais esse compromisso, até pelo seu próprio comportamento. A gente tem visto aí buscas e apreensões, prisões arbitrárias, de forma injustificáveis, onde se classifica manifestantes pacíficos, ordeiros, patriotas, que só querem liberdade e democracia, os classificando como atos antidemocráticos. Então a gente está vendo o derreter da boa imagem da Polícia Federal, aquela que antes era conceituada, hoje é enojada e odiada por uma boa parte dos brasileiros. Isso nos preocupa. Eu clamo a Deus que dentro da instituição Polícia Federal possa ter alguém de juízo, comprometido com o nome da instituição, e que faça um trabalho para resgatar a imagem dela, que hoje está extremamente arranhada, por causa dessas atividades injustificáveis, operadas às margens da legalidade, para oprimir, para prender, para fazer busca e apreensão, prisão, como se essas pessoas abordadas fossem as piores do mundo. O mais observável no meio a isso tudo é que a Polícia Federal gasta uma energia fenomenal para acuar pessoas de bem, mas se acovarda e se encolhe diante do crime organizado. O mesmo não faz com o pessoal do crime organizado ou até mesmo os militantes de esquerda. Quanto à bancada eleita na última eleição, tomando carona na onda Bolsonaro, senadores e deputados federais. Se Bolsonaro tivesse permanecido à frente do comando da nação como presidente, essa bancada continuaria intacta. Como ele não mais é o presidente, ela corre o risco de se desfazer. Muitos desses senadores, muitos, não todos, desses senadores e deputados federais vão abandonar a causa. Alguns vão ficar recolhidos no seu canto, outros, ao abrir a mala, entre aspas, vai para o lado de lá, até por uma questão de sobrevivência e descompromisso com a coisa pública. Então, a tendência da bancada eleita por Bolsonaro é se desfazer e muito pouco sobrar. Para evitar que esse impacto, essa dissolução seja mais danosa, é preciso que haja um líder de bancada que consiga segurar, unificar o discurso e a atuação desse grupo. Caso contrário, ele vai servir como base, parte dessa bancada que foi eleita por Bolsonaro, vai servir como base de sustentação do governo Lula enquanto ele for governo. Mesmo porque hoje, Lula, enquanto for governo, não vai precisar do Congresso. Ele pode muito bem rasgar a Constituição, ignorar as regras democráticas, ignorar o papel do Congresso Nacional e passar a governar com decretos e o Supremo Tribunal Federal, que são seus cupicha, comparsa nessa sanha perversa e maldita contra a nossa democracia. Isso é fato. A bancada. Movimento de direita. Nós, brasileiros, que compomos o movimento de direita, a hora agora, diante dessa realidade que surge,
em vendo o presidente Lula subir a rampa, como muitos não acreditavam, mas eu acreditava e dizia, assumindo a presidência, como muitos não acreditavam, mas como eu acreditava que assumiria, nós temos que fazer o quê? Recuar para recompor, se reorganizar. Todo o exército no campo de batalha, quando sofre um revés, ele não vai para cima, no estilo matar ou morrer. Ele recua para fazer avaliação, ver aonde errou, aonde acertou, o que pode ser feito e como vai voltar a atuar. Isso é agir com a razão e não com a emoção. Um recuo nessas horas, para se reorganizar, se recompor, não é um gesto de covardia. Não, é o contrário. É um gesto de sabedoria e inteligência, porque é assim no campo de batalha. Caso contrário, pode tomar um cheque-mate e tudo cair por terra. Nós sabemos que a nossa situação, nós da direita, estamos totalmente atordoados. O nosso líder maior, o presidente Jair Bolsonaro, se encontra hoje nos Estados Unidos. Não sabemos quando ele vai retornar. Fato é que hoje a comunicação ela é ampla, ela é rápida, é democrática, é ligeira, rasteira. Não se faz mais necessário um líder estar próximo do seu exército para liderar. Ele pode liderar o seu exército mesmo estando fora do país. Basta unificar a linguagem e a ação. Então, nós da direita não podemos considerar que a guerra foi perdida. O que perdemos, e é inegável, foi uma batalha importante. Nós temos que nos recompor e atuar sempre sob a luz da legalidade e com muita inteligência. Não nos cabe aqui força bruta. A militância de esquerda. A militância de esquerda, ela vai fazer por nós um trabalho importante. Ela vai fazer por nós um trabalho que precisa de uma característica a qual não é a nossa. E eu explico por quê. Hoje, o Supremo Tribunal, o sistema, quando eu falo sistema, envolve Supremo Tribunal Federal, TSE, Rede Globo, empreiteiros. Esse sistema não querem o Lula. Eles não querem o Lula. Eles querem Alckmin. Mas Alckmin não tinha votos para chegar ao comando da nação, por isso fizeram essa parceria para que ele viesse na aba do Lula. E deu certo, chegaram. Com os meios que a gente sabe, fato é que chegaram e assumiram. Pois bem, esse mesmo Supremo Tribunal Federal, TSE e imprensa, que procuraram a todo custo apoiar o L para derrubar o B, ou seja, apoiar Lula para derrubar Bolsonaro, vão agora se virar contra quem? Contra Lula. E ao se virar contra Lula, a militância de esquerda vai se rebelar contra o sistema. E aí vai ter necessidade de Alexandre de Moraes usar os métodos questionáveis, que é uma prática comum, contra o pessoal da esquerda. Só que o pessoal da esquerda, como todos sabemos, vai abrir fogo, no bom sentido da palavra abrir fogo, contra o Supremo Tribunal Federal, contra o sistema, fazendo críticas pesadas e tomando até algumas medidas radicais que não é característica da direita. Eles vão entrar em rota de colisão, a esquerda e o sistema. Viu aquele ditado que diz que o mal por si só se destrói ou fruta podre cai sozinha, não precisa balançar o pé? Eles vão brigar ferrenhamente entre eles. E isso vai levar o quê? 7, 8, 9 meses por aí, não mais que isso. Porque o objetivo do sistema agora é trabalhar para derrubar o Lula, pavimentando o caminho,
para que Geraldo Alckmin possa assumir o comando da nação. Essa é a realidade. O Lula foi só um bandido útil ao sistema para que eles pudessem botar alguém deles e eles imaginam ser Geraldo Alckmin. Aí nós vamos ver, de um lado, os radicais de esquerda gritando golpe, golpe, golpe contra Lula, e do outro lado, nós, da direita, querendo salvar o nosso Brasil, a democracia e a nossa liberdade de expressão, direitos elementares que rezam na Constituição. Ou seja, vão ter duas frentes contra o sistema, a de direita e a esquerda. A da direita lutando sobre a luz da legalidade, a da esquerda usando métodos radicais. O lado deles vai virar um inferno. Quanto ao futuro do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, torço, rogo e peço a Deus que o Supremo Tribunal Federal não cometa a insanidade de mandar prendê-lo, como forma de torná-lo inelegível ao ponto de não disputar as eleições daqui a 4 anos, pois todos sabemos que, independente do quadro, se ele estiver elegível, com seus direitos eleitorais garantidos, 2026 é o futuro presidente do Brasil. Isso é inegável, se Deus assim permitir, é claro. Então, eu acho que Bolsonaro, ele uma vez não sendo vítima dessa arbitrariedade que é o cárcere e a cassação dos seus direitos políticos, vai continuar com a sua liderança inabalável, intacta, porque eleitor de Bolsonaro não o abandona, mesmo porque não tem razão para tal. Só abandonaria se ele desse uma razão. Ninguém o vê como um traidor, como um covarde, por ter tomado as decisões que tomou. Mesmo porque, se ele tomou essa decisão, não tinha outra a ser tomada. E um detalhe importante também, um detalhe extremamente importante que vale a pena abordar. O Bolsonaro é um grande líder. Aqueles que falam que é de direita e que criticam Bolsonaro, nunca foi de direita ou não age com a cabeça, age com o fígado, não pensa, não age com a razão, age com a emoção. Nós não temos outro. O que nós temos é ele. Ele é o melhor. Ele é o nosso capitão. Eu achava que nós fôssemos ganhar a reeleição e que fôssemos ter 4 anos de paz, mas pelo jeito nada vai mudar. Nós temos que agora continuar na luta, trabalhando, fortalecendo o nome dele, que não é interessante bater nele, mesmo porque também não tem razão. Nós temos que fortalecer o nosso líder e continuar nas redes, trabalhando ardentemente, diuturnamente, de forma unida, ombro a ombro e não peito a peito, para manter essa força da direita que é marcada pela união. Isso é que precisamos. Bolsonaro vai continuar assim, sendo o nosso líder, o nosso capitão, mesmo porque ele não deu razão para que a gente pense diferente. A questão das Forças Armadas. As Forças Armadas brasileiras. No dia 30 de novembro, desse mês, desse ano, eu gravei um vídeo intitulado, abre aspas, urgente, verdade sobre as Forças Armadas brasileiras que ninguém te contou, fecha aspas. Vou repetir. Urgente, verdades sobre as Forças Armadas brasileiras que ninguém te contou, fecha aspas. Esse vídeo eu fiz falando sobre o histórico de traição e covardia das Forças Armadas. Eu publiquei ele no dia 30 de novembro e está no meu canal no YouTube. Eu queria que você fosse lá e desse uma olhadinha.
tudo que está acontecendo nesses dias, todo esse jogo de traição, abandono das Forças Armadas, eu falei nesse vídeo, em 30 de novembro. Sabe o que aconteceu comigo, minha amiga e meu amigo? Apanhei, fui xingado, fui criticado, mas me pediram para... alguns críticos, ao me xingar, pediram para que eu pedisse desculpas. Outros, mais tranquilos, entendendo o meu lado, pediu para que eu tirasse o vídeo. Nenhuma das coisas eu fiz. Deixei o vídeo, está lá até hoje. Não tirei uma única só palavra, não mudei o título e nem pedi desculpas. Porque eu sabia o que estava falando. É lamentável. Muita gente pediu para que eu viesse a público e pedisse desculpa, como se estivesse me determinando. E o mais incrível no meio disso tudo, que por causa desse vídeo, eu perdi no meu canal no YouTube, melhor dizendo, perdi 1.000 inscritos. 1.000 pessoas se desinscreveram do meu canal por causa desse vídeo. São pessoas que não estão preparadas para ouvir a verdade, quer passar pano, não conhece a história, não conhece a história que a história não conta, não conhece as Forças Armadas, e quando a gente fala uma verdade, eles se sentem blindados, ao ponto de me xingarem, se descreverem do meu canal, me criticarem. Não arredei um pé atrás, nem 1 milímetro. Se todos os inscritos do meu canal tivessem que sair do meu canal, se desinscrever por causa deste vídeo, eu ainda continuaria. Porque eu não tenho compromisso com view, com monetização. O meu negócio é passar para as pessoas a minha verdade. Aquilo que eu sei e que penso que sei. A minha função é conscientizar, é influenciar de maneira positiva com base naquilo que eu sei. Então eu fiquei com o vídeo. Fiquei. E nesse vídeo eu falo sobre... eu fiz um apanhado histórico desde a Guerra do Paraguai, contando as traições das Forças Armadas brasileiras. É um histórico, as Forças Armadas nunca foram heróicas. Elas nunca tiveram compromisso com o Brasil. Elas nunca foram patriotas. O que elas são cooperativistas. Honra, moral, amor à pátria, dar a vida, isso é letra de música militar. Na prática é um bando de covardes. É um bando de covardes as Forças Armadas. Em especial os generais. 1865, Guerra do Paraguai. No Brasil não tinha população branca, cidadãos reconhecidos para disputar na Guerra do Paraguai. O que as Forças Armadas fizeram? Convocaram os escravos e prometeram aos escravos, ao lutar na Guerra do Paraguai, ao atingir a vitória, voltando para o Brasil, teria liberdade, casa para morar e uma pensão vitalícia. Os negros foram, lutaram, ganharam a guerra. Quando voltaram, só tinha liberdade. Não tinha pensão vitalícia e nem casa para morar. Muitos negros preferiram continuar como escravo para ter onde comer e onde dormir. Outros negros, que tinham apreço à liberdade, resolveram morar nas partes altas da cidade, onde tinha aquela vegetação, onde ninguém queria morar. Era no meio das favas. E eles, o que eles faziam? Moravam lá no alto do morro, no meio das favas. Quando precisava de alguma coisa, descia, cometia um pequeno furto e subia correndo. Favas deu origem ao nome favela. Favela surgiu dessa situação. Favela eram moradias feitas entre a vegetação, entre as favas, nos altos do morro. Foi aí que surgiu as favelas. Eu contei sobre uma outra traição das Forças Armadas contra os brasileiros.
A escravidão no Brasil foi abolida em 1888. 1888. E a abolição da escravatura no país trouxe desagrado aos produtores de café, aos fazendeiros, aos poderosos da época. Insatisfeito com a família imperial, resolveram desenhar uma sabotagem contra a família imperial. E nessa sabotagem, um dos generais das Forças Armadas, do Exército, que coordenava essa sabotagem contra a família imperial, Dom Pedro I e a princesa Isabel, era o avô do ex-presidente Fernando Henrique. Acabaram com a monarquia, melhor dizendo, acabaram com a monarquia e implantaram a república. Isso um ano após o fim da escravidão. A escravidão, 1888. A abolição da escravatura, 1889. E a nossa república, ela foi implantada pelas Forças Armadas